A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero fazer essa reflexão com você. Filhos, a importância de ensiná-los. Fica por aí que o conteúdo hoje tá didático, hein? Vamos lá? Ó, filhos, a importância em ensinar. Eu sempre quis fazer esse estudo com vocês, já tem bastante tempo, porém eu nunca me senti assim com autoridade, vamos dizer, apesar de ser pai, tenho 42 anos de idade, tenho um filho de 7 anos, eu nunca me senti na autoridade assim de dizer muito mais sobre a educação dos seus filhos, mas eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz e a gente vai comparar isso com o mundo que a gente está vivendo hoje, tá? Então assim, ó, antes de começar, a gente precisa ler Salmo 78, eu vou puxar aqui pra gente ler juntos, ó, porque a gente vai entender todo o contexto. Olha só, presta bem atenção no que a palavra do Senhor diz, ó. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos, ou seja, o que nossos pais falaram para nós, não vamos esconder. Não encobriremos a nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Ou seja, vamos contar tudo aquilo que o Senhor fez à próxima geração. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu a lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, olha o que Deus ordenou, que contassem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, referissem aos seus descendentes, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos seus feitos. Olha o que Deus está falando em Salmo 78. Para a nossa geração, contar a outra geração todos os feitos do Senhor, quem é o Deus, o que o Senhor instituiu a Jacó, as leis, os mandamentos, as leis morais do Senhor, para que não se apagasse da futura geração. Deus está deixando isso muito claro lá em Salmo. Então eu quero começar essa reflexão com essa leitura com vocês e trazer você para esse parágrafo aqui, ó. Deus nos mandou ensinar os nossos filhos a respeito dos grandes feitos, apresentar o que Deus fez, o Deus que fez céus e terra a nossos filhos. Da mesma forma que ele, aprendendo, passem à geração que ainda não nasceu. Ou seja, eu vou contar sobre quem é Deus para o meu filho, e meu filho vai contar para a futura geração ainda que vai nascer quem era o Deus dos seus pais. Assim os mandamentos do Senhor seriam observados pelas gerações e as bênçãos do Senhor estariam sobre eles. Ó, Deus dá clara orientação em Deuteronômio 28. Se ouvir a minha voz e atentamente cuidar em guardar os meus mandamentos, tá aqui em cima, eu abençoarei sobre todas as nações da terra. E o versículo segue com dezenas e dezenas de bênçãos. Lá em Deuteronômio 28 fala assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, se atentamente você ouvir a minha voz, se você cuidar, guardar todos os meus estatutos, ou seja, todos os meus mandamentos, ó, essas bênçãos todas vão te seguir, você vai ser abençoado no campo, na cidade. É muito bacana no Deuteronômio 28, mas existe uma condição sine qua non. Sine qua non é sem a qual não existe. A condição é, se você atentamente ouvir a minha voz e obedecer os meus estatutos, aí as bênçãos vão te seguir, ok? Vamos lá, podemos ver as nações inteiras arrancando as raízes cristãs do seio da nação. Não há mais espaço para Deus na sociedade europeia de hoje. Eu vou falar um pouquinho da Europa aqui, tá, irmãos? Que eu queria, enquanto eu falo, eu vou ver se eu consigo passar para vocês algumas imagens também, tá? Na Europa já possui uma geração inteira de pessoas que não conhecem os caminhos do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu vi o testemunho dele dizendo assim que hoje se você pega uma Bíblia, senta, por exemplo, na Inglaterra, na Itália, na Inglaterra, na França, as pessoas até ficam um pouco abismadas com aquilo, porque a Bíblia para eles é um livro assim que não existe mais no dia a dia, né? Então as pessoas lá não possuem mais esperança em Deus. Eu estava comentando com a minha esposa essa semana que hoje, por exemplo, nós aqui do Ocidente, quando a gente fica desesperado, passa por uma crise muito grande, a gente entra em desespero, não sabe mais o que fazer, a gente clama a Deus. Né? A gente fala assim, meu Deus, me ajuda, me socorre. Uma pessoa na Europa, quando ela não sabe mais o que fazer, ela entra em desespero, ela se enforca, ela se mata, porque ela não tem mais esperança. A última esperança dela é se matar, é tirar a própria vida, né? Para poder tirar suas próprias dores. E a gente percebe que a Europa, ela começou a tirar as raízes cristãs há um tempo já atrás. Eu vou até aproveitar para saltar, se eu não me engano, esses dois parágrafos aqui, em que eu falo que há uns 10 anos atrás a França começou a fechar igrejas lá na própria França, e muitas das igrejas foram compradas por mesquitas, né?
os árabes compraram as igrejas para fazerem mesquitas. Hoje em dia a gente vê um grande caos generalizado na França, né? A gente percebe aqueles ataques terroristas na França, pessoas que entraram em poucas igrejas que ainda existem, esfaquearam cristãos, né? Coptas, por exemplo, também estão sendo perseguidos lá no Oriente Médio. Então a gente percebe que as nações que varreram o cristianismo das suas raízes, elas começam a pagar um preço caro. E eu até falo, né, porque nesse e-book que eu quero deixar para vocês, eu comento um pouco sobre isso. Eu falo que as nações, por exemplo, nações árabes, eles possuem a Sharia como lei política, né, nos seus estados, nos seus países. Então isso, uma hora ou outra, vai acabar eclodindo na Europa, e hoje a Europa já está num grande conflito, né? Eles já têm, por exemplo, assim, passeatas e grandes concentrações assim que são motivos de intolerância religiosa e intolerância também contra o Estado. Ou seja, eles plantaram basicamente isso, né, há uns 10 anos atrás. Eu lembro muito bem que uma vez eu falei com um pastor meu na época, eu falei assim, a França vai pagar um preço muito caro por isso. E eu via, sabe, as igrejas sendo demolidas, eu falei assim, é a lei da semeadura, né, eles estão plantando, uma hora eles vão colher. E a gente consegue ver isso esse ano, foi um ano que teve muitos atentados lá na França, ano passado também, muitos atentados na França. E o importante é a gente perceber, vale a pena a gente perceber, que a França, assim, e a Europa, foi berço de grandes avivadores, né? A gente vai ver Martin Lloyd-Jones, nós temos Charles Spurgeon, John Wesley, entre outros que Deus usou para causar um grande avivamento na Europa. E hoje em dia a gente percebe a Europa tão desviada, a gente percebe que tem uma geração inteira, praticamente 80, 90 anos, né, de pessoas que não conhecem os caminhos do Senhor. Então hoje em dia, se você chegar na França e perguntar para uma pessoa, você sabe quem é Deus? Muito provavelmente essa pessoa não tem nem noção do que significa a palavra Deus, tá bom? Aí eu coloquei aqui, há poucos dias atrás nós vimos uma onda também de cristofobia no Chile, né? Com requinte de tantos ódios descabidos, o pessoal incendiando igrejas no Chile, né? Para causar uma certa divisão política, e a gente não vai entrar nesse fato entre esquerda, direita, socialismo ou não socialismo, né? Mas enfim, a gente percebe que o cristianismo está sendo varrido das nações. O Brasil também tem sentido a sua liberdade ameaçada por organizações ideológicas e sistemas educacionais. Tá vendo? Coloca aqui até no e-book, tá vendo? Uma igreja sendo incendiada que foi no Chile. Então o Brasil também está sendo ameaçado pelas ideologias e sistemas educacionais. É por isso que eu estou aqui hoje trazendo um alerta para você, pai. Você tem o dever de ensinar seu filho. E para ensinar também você tem que aprender. Então eu sempre falo isso aqui no canal, que nós temos bons vídeos aqui para edificar a vida cristã. Eu indico sempre o canal do pastor Felipe Moraes, que tem uma gama de conteúdo. Ele já faz conteúdos aí, se eu não me engano, há 7 anos. Pastor Rafael Miquil também, do canal Curso Bíblico Online. Você pode se edificar bastante com eles lá. Tem bastante conteúdo interessante e importante para a vida cristã. Mas os pais de hoje em dia têm prevaricado as suas obrigações sacerdotais. Para quem não sabe o que é prevaricado, é aquela pessoa que deixa para fazer isso depois, tá? Então, assim, prevaricar é deixar para fazer depois. Então, assim, os pais de hoje têm prevaricado as suas obrigações sacerdotais. O sacerdócio começa pela sua casa e depois se estende para a congregação. Então, ei, pastor, ei, irmão aí da congregação, antes de você pensar em abençoar outras vidas, você tem que abençoar a sua casa. Antes de você pensar em edificar outras pessoas, você tem que edificar a sua casa. A minha casa é edificada por mim. Então eu sei que eu sou responsável, eu sou o pastor da minha casa e a minha obrigação sacerdotal é cuidar da minha família, do meu filho, da minha esposa, e não é só cuidar na questão de trazer o sustento para eles, tá bom? Eu sou o protetor da minha casa, eu sou o guarda protetor da minha casa, eu sou o pastor que ora, intercede pela minha casa, que acorda de madrugada, muitas vezes minha esposa e meu filho dormindo, e vou orar por eles, vou orar no quarto do meu filho para abençoar a vida do meu filho e da minha família, ok? O que nós precisamos entender é que se você não ensinar, o governo vai ensinar. Podemos perceber em nossos dias livros e cartilhas de estudos com ideologias diabólicas. Eu vou passar um vídeo aqui para você ouvir agora e depois eu volto aqui. Querem destruir a família? Sim. Queremos. Sinceramente, pessoal, nada demais. Nada demais. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Foi ganhando cada vez mais apoio daqueles que se intitulam de esquerda. A própria televisão passou a exibir, em alguns canais, novelas que mostram um novo formato de família que anula completamente os princípios cristãos, princípios estes zelados pela direita
e os conflitos com quem discordasse ganharam o mundo. De modo escancarado, ricos e pobres passaram a se odiarem, brancos e negros entraram em conflito, houve o surgimento da bandeira feminista que dividiu homens e mulheres. Crianças são expostas a homens nus como se fosse algo normal. Retirada da cruz, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, já está sendo retirada de todas as igrejas na China, país comandado por um governo comunista que também intensificou a repressão contra a realização de cultos, encarcerando em nosso país. A tentativa é doutrinar as crianças a tais desmoralidades desde seus primeiros anos na escola. Ações sexuais, além da igualdade de gênero, fazendo cair por terra, talvez nunca a humanidade viveu tamanha promiscuidade, sendo impossível um cristão verdadeiro apoiar um partido da esquerda que desmoraliza por completo os princípios sagrados. Já imaginou seu filho, ainda criança, tendo a sua infância violada com incentivo à sexualidade precoce e tendenciosa? Eu estou alertando que o sistema do mundo está aliciando o seu filho, é verdade, eles estão aliciando o seu filho, tá bom? E com isso desconstruindo as bases conservadoras das leis morais de Deus por uma organização tendenciosa, ideológica e anticristã. O que acontece, irmãos, é o seguinte, eu acho que foi a cartilha de Marx que ele disse assim, me dê uma criança e eu te dou uma nação inteira. Não sei bem se foi a cartilha de Marx, depois vocês comentam aqui, nós temos que aprender junto e eu estou disposto a aprender com os irmãos, tá bom? Se vocês quiserem comentar ou mandar alguns vídeos aqui, eu vou até pedir para vocês comentem bastante assunto, porque nós temos muitos assuntos para trocar a despeito disso daqui, a gente pode voltar, de repente fazer até uma live referente a isso, trazendo uma educadora cristã aqui, ou uma psicóloga cristã para a gente bater um papo sobre isso. Eu estava pensando isso antes de começar esse vídeo aqui, tá bom? Então, assim, a gente percebe as pessoas tentando mudar a próxima geração. Como é que eu mudo o governo futuro? Como é que eu mudo uma nação futura? Mudando a mente dos pequeninos. E os pais, hoje em dia, irmãos, estão desapercebidos, sabe? Eu vou na casa de pais cristãos e a gente, não é difícil a gente ver, a mãe fica ali no Instagram rolando os feeds e não percebeu que aquilo é um vício. Uma vez eu vi o rapaz que fez o sistema de slide em feed, ele falou que aquilo, ele acaba criando um vício no cérebro das pessoas, e ele mesmo estava arrependido pelo sistema que ele criou, o algoritmo que ele criou. Quanto mais você vê, mais você quer mostrar. Existe uma inteligência artificial por trás daquilo, e tem até um seriado no Netflix, eu esqueci o nome dele aqui agora, que eles programam a inteligência artificial para mostrar mais daquilo que você quer ver, e aquilo vai liberando mais cortisol no seu cérebro, mais sistema, você tem uma sensação de satisfação por aquilo que você está vendo, né? E aí você começa a ver vê outro, e chega num nível que você não percebe, mas você acaba perdendo horas em cima daquilo. E as crianças estão ali aprendendo com Felipe Neto, com tantas outras besteiras por aí. E aquilo que eu falei aqui em cima, se você não ensinar o seu filho, o sistema vai ensinar, o governo vai ensinar. Quer ver um exemplo? Ó, eu vou contar o testemunho aqui da prima da minha esposa, que ele pegou o livro da sua filha. A filha dela tem menos de 10 anos de idade, tá bom? E mostrava assim, 2 presidentes. Um tinha cor vermelha, outro tinha cor azul. E o presidente de cor azul, ele só tinha ganhado porque os amigos dele eram ricos. E o presidente que estava de vermelho, ele estava triste, chorando. Então estava incutindo uma programação neurolinguística no cérebro da criança, a gente chama de programação predita, do quê? Que as pessoas, vamos dizer assim, que têm mais dinheiro, são pessoas que conseguem conquistar as coisas, ou seja, eles estão tentando desconstruir o capitalismo na mente da criança. Uma outra cartilha estava mostrando 2 meninas se beijando, crianças de pequena idade, mostrando isso para a criança, sabe? Tentando despertar na criança uma sexualidade precoce e também desconstruindo a moralidade que Deus nos ensinou, as leis morais do Senhor. Né? Que unirá homem com a sua esposa e ambos serão um casal, né? Que é o exemplo de Cristo e a igreja. Então, assim, existe uma desconstrução familiar aí muito grande, tá bom? Nada novo para vocês, tá? Não existe nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9, Salomão já disse. Olha a mensagem predita a programação mental sendo incutida na cabeça do seu filho. Outra vez, irmão, eu vi uma professora dando aula, que o MEC agora instituiu que não pode ser mais dito antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Porque assim, a religião antigamente era predominante o cristianismo e por isso nós fomos obrigados a ter isso nas nossas cartilhas e hoje nós não somos mais obrigados, nós somos livres e independentes.
Olha só o que o seu filho está aprendendo e o que ele vai passar para a próxima geração, entendeu? Cristo dividiu a história do homem antes e depois. Cristo é o sol da justiça que vem lá no quarto dia, que vem no quarto milênio, entendeu? Eles estão desconstruindo isso. Cristo, ele era aquilo que vinha sendo anunciado há 4.000 anos. Ele é a grande revelação de Deus para a humanidade. Mas o que acontece? Hoje em dia, eles já estão incutindo na mente das crianças que isso não existe, entendeu? Agora sim, Papai Noel existe, mas Jesus Cristo não existe. E aí também quero falar uma coisa. Meu filho, eu estava estudando nesse escritório aqui, estava trabalhando nesse escritório, meu filho estava no quarto do lado fazendo aula, e ele pegou e entrou correndo. Até coloquei aqui, ó, ele entrou correndo, dizendo para mim assim, papai, a professora estava falando que 25 de dezembro é uma data comemorativa que nasceu uma criança. E aí ela não falou quem era a criança, ela só falou que as famílias se reuniam em torno de uma esperança, mas não falou quem é a esperança. E aí ele falou para mim, ele falou assim, ó, meu filho entrou no meu escritório falando alto, né, que sabia que mesmo que a professora não tinha falado quem era a criança, ele sabia que a criança era Jesus. E que Jesus era a nossa esperança, que Jesus tinha nascido 25 de dezembro. Então olha só a mente do meu filho, né? Não deixou ser moldado por aquilo que a professora estava ensinando. Porque o que está sendo ensinado hoje em dia nas escolas, irmãos, é que tipo assim, nem todo mundo é cristão, então a gente não tem que ficar mais falando de Jesus Cristo nas escolas. E outra coisa, nem todo mundo é pai e mãe, pode ser pai e pai, né? E então não existe mais dia dos pais, dia das mães. Existe dia da família. Olha, eu fiquei revoltado quando minha esposa pediu para eu ir na escola porque era dia da família. Não existe mais dia dos pais na minha escola. Não existe mais dia das mães. É dia da família. Sabe? É uma desconstrução familiar violenta. E nós não temos nada, eu não tenho nada contra quem quer ser homossexual. É uma escolha de vida. É uma ideologia de vida. É uma prática que ele escolheu para ele, mas ele não tem que me obrigar a fazer isso com meu filho, a modificar aquilo que eu penso, a modificar o meu entendimento, a minha religião, a minha fé, vamos dizer assim, né? Não religião, mas a minha fé. Porque, irmão, se tem uma coisa que nós não podemos negociar, é a nossa fé. A igreja é baluarte da verdade do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Baluarte é assim, é intransponível, é inegociável a nossa fé, é inegociável a nossa moralidade, os estatutos que o Senhor nos ensinou. Então isso nós não devemos negociar. Ensine o seu filho, irmãos, não fique ensinando Papai Noel para o seu filho. Se você gosta de ensinar lendas, etc., ok, é uma questão sua. Meu filho, desde pequeno, eu não precisei nem falar para ele. Ele disse para mim, pai, eu sei que Papai Noel não existe, que o nosso grande pai é Jesus Cristo, e eu e minha esposa ficamos abismados. Eu falei, meu Deus, esse menino nasceu pronto, é impossível, ele já veio pronto de fábrica. Eu acho que Deus programou ele. Então, assim, a gente vai em lugares que as pessoas acreditam no Papai Noel, ele fica quietinho, ele não fala nada, e aí ele vem no meu ouvido e fala assim, você sabe que o Papai Noel não existe, né? Você sabe que aquilo ali é um personagem. Eu falei, eu sei, filho. Ele fala isso todo ano ele fala isso, tá? Então, assim, eu quero dizer pra vocês aqui, uma observação, tá? Eu sei que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, como meu filho falou, independente dessa data ser uma data pagã, né? Nós cristãos nos ajuntamos para comemorar o nascimento de Jesus, uma data que lembra e traz à memória a nossa esperança de salvação, tá bom? Então vamos parar também com esse negócio aí de essa radicalização, arranca a árvore da sua casa porque ela era um mito pagão, arranca esses... eu vi um vídeo essa semana que me revoltou, eu fiquei tão irado, eu fiquei tão nervoso, que foi o penúltimo vídeo que eu gravei aqui, que chamava-se assim, o que você tem ouvido? Porque eu tava aqui nesse escritório e de repente um irmão me mandou um vídeo de uma pessoa, um grande herege, né? Um grande herege aí. E esse é o problema, irmãos. A pessoa às vezes abre um canal e ela começa a fazer um canal para edificar as vidas. De repente ela percebe que ela virou youtuber. E quando ela deixa de ser cristã e vira youtuber, porque abandona, viu, irmãos? Tem pessoas que abandonam de ser uma pessoa que edifica para ser uma pessoa que tá atrás de curtição, de like ou de monetização. Então ela precisa ficar polêmica. Então ela começa só a falar de coisas polêmicas. Eu preciso te alertar, mas que alertar o quê? Cadê a palavra? Cadê a mensagem? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Quais são as doutrinas dos apóstolos referente a isso que você está falando? Então, assim, a pessoa só vem e cria alarde, cortina de fumaça e, ó, pula fora. Então, o que isso faz? Isso cria na mente das pessoas o medo. E as pessoas são movidas pelo medo, tá ok? Então, assim, muito fácil. A gente vê hoje no CVD aí, nessa grande pandemia que a gente está passando. Eu não vou falar o nome dela aqui, eu falo CVD, você é inteligente e você vai entender. No meio dessa grande pandemia que a gente está passando, as pessoas são movidas pelo medo, né? Não existe uma forma melhor de manipular as pessoas pelo medo. E esses grandes youtubers que abandonaram a sua fé cristã, eu acredito que até uma certa apostasia, ele falou assim que
quem comemora o Natal, quem se reúne no Natal, ou que tem uma árvore de Natal em casa, ele é uma pessoa que vai para o inferno. Você e sua família vão para o inferno. Tá escrito no título do vídeo dele. Eu tive nojo, tem 40 minutos o vídeo dele, eu tive nojo, eu parei com 27 minutos, porque me deu nojo de assistir aquilo. E eu não acredito como tem cristãos que perdem tempo com isso. Então eu parei na hora, foi o pior vídeo que eu fiz até hoje, não faça isso, eu fiz com muita raiva no meu coração, e fui gravar um vídeo ali no quarto em que eu repeti 10 vezes a mesma coisa. Eu gravei um vídeo de 6 minutos, depois se você quiser eu vou deixar ele aqui no final desse estudo. Eu gravei assim, o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem ouvido. E aí você percebe quando uma pessoa deixa de ser cristã e ela passa a ser um youtuber. Youtuber tá atrás de likes, tá atrás de seguidores, tá atrás de monetização. Então assim, ele cria uma grande cortina de fumaça, porque para ele é muito mais fácil ele chegar e dominar você e arrastar uma multidão atrás dele pelo medo, que é o que tá acontecendo nessa grande pandemia, né? Eu não posso falar o nome dela, mas esse grande vírus que tá por aí, esse CVD que tá por aí, ela tá dominando a população mundial através do medo. É o medo que faz as pessoas, é uma programação predita. Hoje, se você pensar em programação neurolinguística, a que mais dá certo é o medo. Não é a oportunidade, atração, né, identificação, é o medo. Então as pessoas são movidas pelo medo. As pessoas tendem a fazer aquilo que você quer se elas têm medo. E esses youtubers, se eles têm sacado ou não, se eles têm pegado essa crista da onda do momento, eles têm criado uma grande cortina de fumaça e arrastado centenas, milhares de pessoas para os seus canais através disso. Porque assim, você percebe que no final do vídeo dele ele fala, tô aqui alertando você, depois tem títulos assim, eu avisei, eu não disse. Olha só que tom de arrogância, sabe? Porque assim, no final da história ele não dá um efeito prático, porque a palavra do Senhor nos disse, porque Jesus nos orientou assim, porque a disciplina fala assim, o ensinamento, o discipulado, a disciplina dos apóstolos nos ensinam desta forma. Eles não te dão efeito prático, eles só te dão a cortina de fumaça. E aí você fica apavorado, correndo para cima e para baixo, tá bom? Mas não é o objetivo do vídeo, eu só queria falar para vocês que meu filho, eu tava conversando conversando com meu filho referente a isso e, enfim. E tem muita coisa hoje sendo dita na internet, tem que prestar atenção. Nós vivemos numa era de uma informação e assim, a informação é vasta na internet, então a gente tem que prestar atenção o que verdadeiramente vem de Deus, o que não vem de Deus. Aquilo que te causa ansiedade, estresse, perturbação, com certeza, meu irmão, não vem de Deus. Amém? Então é isso aí que eu queria falar. Vamos aqui para cá. Ó, se você é um bom observador, já percebeu que as nações do mundo inteiro estão varrendo o cristianismo de seus países. Ó. Então, sempre falei aqui, a igreja é o baluarte do evangelho de Cristo e o que detém a manifestação do avanço das trevas. Vamos ver isso na Bíblia? Eu sei que não é tema do nosso estudo aqui hoje, mas vamos lá. Ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Os 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Bom, lá em Isaías e em outros lugares mostram que as árvores são os filhos de Deus plantados junto a ribeiros, né? E o grande mar são povos, línguas e nações. E a gente vê que os 4 anjos estavam fazendo o quê? Contendo os 4 ventos do céu. Olha lá. Sabe quem são os 4 ventos do céu que estavam sendo contidos pelos 4 anjos? Ó, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Os 4 ventos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou deixar um card aqui em cima se você não assistiu os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem um vídeo meu, eu falo quem são os 4 ventos do céu que estavam sendo contidos pelos 4 anjos. Então assim, os 4 anjos, norte, sul, leste e oeste, é a igreja do Senhor que está contendo os 4 ventos do céu. E só nos 3 anos e meio finais, essas 2 testemunhas serão mortas e a igreja vai ser calada e os 4 ventos do céu vão agitar o grande mar. São os 3 anos e meio finais de grande tribulação sobre a terra. A última semana de Daniel é 3 anos e meio, são 7 anos, né, de uma falsa paz, porém 3 anos e meio de falsa paz é quebrado esse acordo e os 3 anos e meio de grande tribulação começam sobre a terra. Então eu estou colocando aqui, ó, a igreja do Senhor nos 4 cantos da terra estão retendo os 4 ventos dos céus, ok? Então assim, a importância da igreja está alicerçada na palavra de Deus. Ó. Aí eu coloquei aqui, ó, eles não vão soprar até que os anjos selem os santos do Senhor. Sei que o nosso tema aqui não é escatologia, mas eu fiz esse parênteses para explicar a importância da igreja se posicionar para essa geração e para a geração que está vindo aí, como disse lá em Salmo 78, amém? Vamos passar os grandes feitos do Senhor, quem é o Deus, os seus estatutos para a próxima geração, irmãos. Irmão, pelo amor que você tem a Deus, eu falo no amor, não ter
terceirize a educação dos seus filhos. Eu botei aqui embaixo, ó, não terceirize a educação dos seus filhos. Para com esse negócio de quem vai educar é a escola. É você quem é obrigado a dizer as coisas para os seus filhos, ok? Você acha que é muito cedo para explicar sobre homossexualismo, sobre beijo gay, ideologia de gênero e outras mais? O sistema educacional não pensa assim. Eles já iniciaram a sua estratégia de mudar a mente da próxima geração. Irmãos, presta atenção nisso. Tudo que nós estamos falando aqui é o seguinte: os grandes feitos do Senhor, quem é Deus, as suas leis, seus mandamentos, precisa ser passado para a próxima geração. Não vamos cometer o erro que a Europa cometeu, de deixar uma nação inteira, a próxima geração inteira, sem conhecer a palavra do Senhor, sem conhecer quem são as leis morais do Senhor, o que são as leis morais do Senhor. Amém? Veja que eu falei acima, ó, que a Europa mataram o evangelho de Jesus Cristo na geração atual e hoje eles colhem os frutos amargos por isso. Seja o pai que vai instruir seus filhos no caminho que devem seguir para quando crescer eles não se desviem. Antes, ensinem a próxima geração como fala em Salmo 78. Seja você as sementes que Deus vai usar para mudar a nossa geração. Eu falo isso direto. Seja você as sementes que Deus vai usar para mudar a nossa geração. Por que sementes, Max? Porque quando você joga uma boa semente na terra, o que ela faz? Ela gemina. E aí ela criando... Ela crescendo, ela vai multiplicar, entendeu? Então, assim, eu quero hoje lançar uma boa semente sobre a sua vida. Nosso canal é para isso, nosso canal é feito para edificar. Poucas vezes você vai ver eu aqui falando de algum assunto alarmista, mas eu quero dizer para você assim, irmãos, edifiquem a sua casa, seja sacerdote do seu lar. Eu quero escrever um conteúdo chamado Sacerdócio Caído, dos pastores, os pais que abandonaram o sacerdócio do seu lar, abandonaram os caminhos do Senhor, né, por vidas, por exemplo, assim, de exibicionismo, sabe? O pastor que sobe na cabeça e acaba virando um grande popstar, uma grande estrela, e esqueceram o sacerdócio real, né, o sacerdócio original, que é ser o baluarte da verdade intransponível do Senhor sobre a face da terra. Amém? Eu quero deixar para vocês aqui em cima também uma palavra, chama-se didasco, tá? A etimologia da palavra didasco. Max, o que significa didasco? Então vamos lá, é uma forma prolongada do verbo primário de aprender. Então didasco lá no grego significa ensinar, conversar com outros a fim de instruir, pronunciar um discurso didático, ser um professor, desempenhar o ofício de professor, conduzir como um professor. A Bíblia fala que Jesus ensinava, Jesus foi encontrado ensinando, Jesus fazia o quê? Didasco, por isso que Jesus discipulava as pessoas. Amém, irmãos? Sejamos nós quem vamos discipular a nossa geração, vamos discipular os nossos filhos também. Amém? Eu quero falar para você que chegou até aqui, por favor, não deixa de me abençoar. Se eu te abençoei, por favor, se inscreve no nosso canal. Se você está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Se você já fez tudo isso, por favor, me abençoa, comenta aqui embaixo, fala de alguma coisa que você tem visto errado com essa nova ideologia, fala como você tem feito para educar os seus filhos aí na sua casa. Vamos aquecer esse debate aqui nos comentários, vamos melhorar esse debate aqui nos comentários, eu quero aprender com vocês também. Tem um comentário com a minha esposa que está queimando no meu coração para fazer um projeto para as crianças, um papo com Deus de crianças, e a gente está bolando alguma coisa referente a isso para 2021. Quem sabe sejam vocês as sementes que Deus vai usar para geminar na minha mente aqui, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.